Quando a pneumonia é preocupante. Para quem não sabe, a pneumonia é a terceira maior causa de óbito no mundo. É a terceira doença que mais mata pessoas. Só está atrás da doença cardíaca isquêmica, que é o infarto, e também o AVC. Em terceiro lugar vem a pneumonia, e é muito comum que as pessoas tenham pneumonia. Inclusive, durante a pandemia, nós tivemos casos de pneumonia oportunista, eram frequentes. O paciente estava lá com Covid e aí vinha uma pneumonia bacteriana oportunista e muitas vezes levava o paciente ao internamento e até a complicações mais severas. E hoje eu vou te dizer 5 sinais de alerta. Quando o paciente tem pneumonia, 5 sinais para prestar atenção. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico. Eu já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. Uma pneumonia é quando existe bactéria proliferando nos pulmões. As bactérias, por algum motivo, entraram lá nos pulmões da pessoa e começaram a se multiplicar e formar suas colônias. E aí existe um processo inflamatório acontecendo, porque o corpo também reage contra essas bactérias, e esse processo inflamatório pode trazer problemas locais nos pulmões ou pode provocar uma síndrome chamada síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que é quando a inflamação fica tão grande que o paciente começa a ter sinais sistêmicos provocados. Essa síndrome, quando ela acontece relacionada a infecções, é o que a gente chama de sepse ou septicemia. E hoje eu vou te contar 5 sinais de que a pneumonia pode estar agravando. Estamos falando aqui de um paciente que está com o diagnóstico de pneumonia, que está em uso de medicação, no caso antibiótico, e que está em casa, por exemplo, e que precisa tomar cuidado com esses sinais, porque são sinais que indicam que ele deve procurar o hospital para ser reavaliado. Então presta atenção que esse vídeo está bem interessante. Em quinto lugar está a queda na saturação de oxigênio, é o que se chama de hipoxemia, é um sinal de alerta. Para quem não sabe, o nível normal de saturação de oxigênio é de 92 a 96%. Muita gente tem oxímetro em casa, tem o hábito de utilizar o oxímetro que veio lá da pandemia. Nem tudo foi ruim na pandemia. Muitas famílias têm o aparelhinho em casa e utilizam o oxímetro em situações específicas, quando estão com algum problema de saúde. E no caso do oxímetro, a gente não deve esperar uma saturação de 97, 98%, porque essa saturação é acima do aceitável como normal. O normal é de 92 a 96%. O que você deve ter em mente é, se você normalmente tem uma saturação de 98%, que está acima do normal, e agora quando você está com pneumonia, sua saturação caiu para 96, 95, isso indica que a pneumonia está acontecendo, que ela está progredindo. Se a saturação continua caindo, chega em 91, 90, então já indica que existe aí um acometimento dos seus pulmões, de tal maneira que se você fizer um esforço físico, provavelmente você vai cansar, você vai começar a sentir os sinais da hipoxemia. Nesses casos é importante você ficar em repouso, ficar quietinho, e se você ficar inseguro de alguma forma, procurar o atendimento médico de urgência para ser reavaliado. Lembrando que o tratamento de pneumonia é antibiótico. Se você tem o diagnóstico de pneumonia, você tem que tomar um antibiótico. Você tem que procurar o médico, porque ele vai te examinar, vai dar o diagnóstico e vai prescrever o antibiótico para você tomar. E em quarto lugar está o cansaço em repouso. Olha, eu falei antes que se sua saturação começar a cair, você fizer um esforço físico, você vai sentir o cansaço. Normalmente isso acontece com as pessoas que estão com pneumonia. Faz um esforço físico e sente um cansaço. Aqui eu estou falando do cansaço em repouso.
naquelas pessoas que estão sentindo cansaço, estão com falta de ar e não estão fazendo esforço físico, estão lá deitados ou sentados e com falta de ar. Essas pessoas devem procurar o hospital, porque essa falta de ar pode provocar uma urgência nas próximas horas. Então você tem que estar no hospital, porque se for necessário você usa um pouco de oxigênio, faz uma fisioterapia respiratória, que existe, é possível recuperar esse quadro, enquanto o antibiótico vai fazendo efeito e você se recupera da sua pneumonia. Então, se você está com pneumonia, já usando antibiótico, está em casa e começa a ter cansaço no repouso, sem fazer esforço, você deve procurar o médico imediatamente, vai para a urgência do hospital mais próximo aí da sua casa. Em terceiro lugar, medalha de bronze dos sinais de alerta para pneumonia. São sinais de alerta para agravamento, está a taquicardia. Taquicardia, para quem não sabe, é a aceleração do coração. Então você tem como saber utilizando o oxímetro, ele vai dar dois números. Um é a saturação, que tem aquele sinal de porcento, normalmente 95%, 94%. E o outro sinal que o oxímetro dá é o pulso, a pulsação, que é a frequência cardíaca. Se o seu pulso estiver acelerado, é um fator indicador de sepse, de septicemia, de complicação por processo inflamatório generalizado relacionado à sua infecção respiratória. Um pulso acelerado é acima de 90 batimentos por minuto ou principalmente acima de 100 batimentos por minuto. Se você tem esse pulso acelerado durante um processo infeccioso, uma pneumonia, você precisa também procurar o médico, ele precisa te examinar, saber como você está, mesmo que você já esteja utilizando antibiótico, talvez seja o caso de você precisar de mais alguma outra medida. Então procure o médico se você tem pneumonia e se você está com o coração acelerando, principalmente acima de 90 ou acima de 100 batimentos por minuto. E o medalha de prata de hoje, segundo colocado, como um sinal de gravidade, é quando existe a redução no débito urinário. Redução no débito urinário é quando você começa a urinar menos. A pessoa está lá com pneumonia, está urinando menos, significa que já existe um comprometimento dos rins, que normalmente são os primeiros órgãos a sinalizar as complicações da pneumonia. Se você tem um quadro de pneumonia e você começa a reduzir a quantidade de urina que você produz, não apenas a frequência ao banheiro, mas também quando produz aquela urina concentrada, aquela urina mais escura e numa quantidade menor, aí você tem que ficar alerta. Principalmente se você tiver ataque cardíaco, como eu falei antes, o coração acelerado e a dificuldade para respirar, procure o hospital, porque existe uma complicação aí se formando e você precisa estar no hospital para ser atendido após a avaliação de um médico. E em primeiro lugar, que é a complicação que exige uma resposta mais rápida, que você tem que ir ao hospital imediatamente, é se você começar a apresentar sintomas neurológicos, confusão mental, sonolência, agitação, qualquer sinal neurológico, quando você está com pneumonia, indica que existe um processo sistêmico acontecendo. Se você começa a ficar sonolento, começa a desfalecer, você tem que ir para o hospital, porque provavelmente já existe um quadro de pneumonia aí se agravando e você vai precisar de atendimento imediato. Olha, pessoal, sonolência e pneumonia é como se fosse o encontro da pólvora com o fogo. Pode dar problema sério. Se você tem alguém que você ama, que está com pneumonia, está sonolento, não consegue acordar, tem que procurar atendimento médico. Ou você leva para o hospital, ou você chama um serviço de atendimento móvel que vem avaliar o paciente e, dependendo, remova também para o hospital. Não pode ficar com pneumonia e sonolência, ou pneumonia e agitação, confusão mental em casa, sem haver o conhecimento de uma equipe médica que esteja em cima, avaliando, prestando muita atenção, porque pode dar problema. Agora, para finalizar, eu vou te dizer uma dica especial para quem ficou até aqui.
Talvez você não saiba, mas a pneumonia, suas complicações têm relação direta com a obesidade das pessoas. As pessoas que são mais obesas têm uma tendência maior a apresentar complicações relacionadas à pneumonia. E não só isso, mas também as pessoas obesas têm uma tendência de desenvolverem pneumonia mais facilmente. Existe inclusive uma síndrome chamada síndrome Pickwick, que é quando os obesos não conseguem respirar adequadamente por conta do excesso de gordura. E isso pode aumentar os riscos de complicações relacionadas a doenças respiratórias em geral. Por isso, se você tem obesidade, você precisa emagrecer. Esse é mais um argumento para você perder peso. Então, se você tem lá o seu IMC acima de 30, emagreça, porque o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade. E se você precisa emagrecer, mas não sabe por onde começar, ou se você já fez de tudo para emagrecer e não consegue, você pode emagrecer comigo. Existem duas maneiras de eu conseguir te ajudar. A primeira é através do meu programa de consultas médicas, que se chama Emagrecimento Online. São consultas realizadas através da internet, então você não precisa sair de casa, é muito prático. Eu vou pessoalmente analisar o seu perfil, solicitar exames de segurança e traçar a melhor estratégia para você, incluindo a possibilidade de utilizarmos medicações que eu vou prescrever utilizando receituários eletrônicos com assinatura digital, tudo regulamentado e fiscalizado pelo Conselho Federal de Medicina. Ou, se você preferir, você pode fazer o meu curso, que se chama Emagreça 10 quilos ou mais, que é um curso online para você aprender a técnica do emagrecimento, a técnica que eu desenvolvi, que são os 4 passos para você emagrecer. Nele você vai ter também dinâmicas de autoconhecimento para você entender qual é o seu perfil de comportamento e aprender a lidar com suas emoções, seus instintos e assim você conseguir o melhor resultado no seu emagrecimento. É um conhecimento bem interessante para você ter, para utilizar para o resto da sua vida, tanto para você emagrecer, como também para você manter o peso. Eu realmente indico que você faça os dois, se possível, que você faça as consultas médicas e que você também adquira o curso, porque são complementares. Eu espero que eu te ajude de alguma forma e lembre, emagreça, que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.